Nesse momento a gente vai dar início à etapa de captação de fotos 360. Então, vamos mostrar para vocês as etapas, desde a montagem de equipamentos, quais são os equipamentos que a gente usa para fazer a foto 360. A gente trabalha com tripé Manfrotto 190. É uma cabeça panorâmica da Manfrotto 303 SPH. Na nossa mala, o óculos Virtuoculus 3D. Eu deixo o nosso Mavic 2 Pro, nosso PC para edição e os carregadores. Eu tô com uma 6D, uma full frame de entrada da Canon, com uma lente Canon 815 série L. Montar o plate da câmera. Lembrando que essas configurações já foram feitas previamente, tá? Para a gente não ter problema com paralaxe. Ela já está totalmente configurada com seu centro de eixo, tá? Nos 3 eixos. O primeiro drone é esse. O segundo drone é esse. Como é foto 360, o próprio nome fala, a gente tem que ver a ambiência do lugar. Desde do que a gente está do lado do tripé, que a gente tem que fazer o recorte, a gente tem que tirar depois na pós. Ele vai dar continuidade para outra porta do outro lado. Então, o lugar correto seria aqui. Verificar o que? Nível. Eu tenho uma bolha de nível, tá? Estou verificando se o meu terreno está nivelado. Para minha lente 815 e uma full frame, eu preferi usar ela com 6 fotos. Então ele dá 6 stops. Então a cabeça ele dá um tranquinho, ela dá uma parada em 6 stops, pré-configurado por mim. Então o que acontece? Se você faz com a lente virado na horizontal, com 2 fotos, praticamente ele já fecha nesse sentido, no sentido horizontal. Contudo, na vertical, como era 2x1, a vertical, tanto no nadir e no zenith, ele não fecharia. Por isso que a fotografia é feita em pé, que ele vai pegar o nadir, o zenith, e você vai aumentar a quantidade de fotos em todos os sentidos. Normalmente as pessoas fazem 4 fotos. Eu prefiro fazer 6, que eu consigo garantir depois no recorte melhor e não fico dependendo de possíveis erros. Do HDR eu trabalho com 2 exposições para cima, uma no 0 e 2 para baixo. Essa foto 360 eu tenho 30 fotos. A matricial ele vai me dar um ponto, ele vai calcular a média para todos os pontos e vai me dar a fotometria. Deixo mais focado no que é o meu conteúdo. Por exemplo, eu tenho aqui uma placa de Covid. Eu gostaria que as pessoas enxergassem melhor aquela placa. Vou ligar meu Live View. Já vou setar ela para um ponto para cima. Eu vou dar um zoom e eu vou focar no melhor possível naquelas palavras. Como essas fotos ela é no formato 2:1, então ele tem 2:1 e a gente coloca a câmera em pé, então eu preciso desses planos de corte. Então são 6 fotos que eu tenho um corte onde ele faz a costura. E nesse caso, a minha técnica eu capto um pouco para cima e um pouco para baixo. Então, ele é como se fosse um zigue-zague. Para que isso? Para na hora da costura do nadir e do zenith, a gente poder pegar toda a parte do tripé e do teto sem ter problemas com costura. É a minha garantia de a gente poder trabalhar
com a pós-produção sem ter problemas. Eu uso o disparador da própria câmera. Então eu deixo 2 segundos quando eu posso ficar perto, eu deixo 10 segundos quando eu tenho que sair do ambiente por causa de espelhos. Tá? Então 2 segundos e a foto vai sair. 5 exposições daquela foto. Quando a gente voa numa cidade que a gente não é habitual, um lugar novo, onde tem diferença de altimetria, de altitude, é bom sempre fazer a calibração. Posicionamos o drone no lugar onde a gente quer, ou a gente faz uma vista para o chão, se não tem problema, e a gente vê a exposição. Eu uso o programa nativo, o panorama dele, do DJI, e ele vai me gerar as fotos. Lembramos que o nosso problema com foto com tripé é o nadir, é o chão, que a câmera não consegue pegar. O drone é o contrário, a gente não consegue ver o zenith, que é a parte do céu. Neste caso, eu estou usando o programa nativo porque o céu está limpo.